do caso e chamando o pondo à mesa. Muito bem. Turma 122, caso João Bené. Por favor, então, juiz Guilherme. Promotoria Luiz. Gabriel. Auxiliares Leonardo e Victória. Advogados de defesa Vitória Botomé e Franciele. Auxiliares André e Sara. Réu Luan. E segurança Maria Eduarda Flores. Jurados. Jurado 13. Caralho. Jurado 12. Jurado 11. Jurado 10. Jurado 9. Jurado 8. Jurado 7. Jurado 6. Jurado 5. Jurado 4. Jurado 3. Jurado 2. Jurado 1. Presente da mesa. Então, nós temos aqui a testemunha de acusação, Chayane, Amanda e Ei. Testemunha de defesa, Luísa, Gustavo e João. Fotos, Passa pela frente. Rafaela, Tobias. Vídeo, Lucas. Escrivãs, Érica e Carolina. Segurança, Gustavo Gomes. Declara abertos os trabalhos da segunda sessão da reunião do Tribunal de Júri da Comarca do Instituto de Divina Providência do Decorrente ano. Passa a palavra para a promotoria. Coloca a bateria e rosca de novo também. Enquanto você acabar a bateria, daí enquanto tu fizer isso, tu chama teu colega ali pra gravar a Primeiramente, parte. queria agradecer a presença de todos, da mesa julgadora, do meritíssimo juiz e dos demais jurados. Acuso John Ramsey pelo homicídio e omissão do assassinato de sua filha John Benet, de 6 anos, morta em 26 de dezembro de 1996, no Colorado. A menina foi encontrada morta pelo pai em sua casa na adega, depois de 8 horas de desaparecimento. Estava amordaçada e coberta por um pano branco. Na autópsia foi constatado traumatismo craniano e óbito causado por asfixia por estrangulamento. A menina possuía sinais de resistência ao estrangulamento e marcas pelo corpo. De acordo com amigos da família, a menina estava passando por problemas com o sono e costumava urinar na cama durante a noite. Essa situação deixou Patsy Ramsey revoltada e seu comportamento mudou depois de a filha apresentar esses sérios problemas. Um dia antes do homicídio, Patsy teve uma discussão com a filha, pois a menina não queria colocar a roupa que ela pretendia para a noite de Natal. E depois de a filha apresentar esses problemas, a Patsy mudou seu comportamento e se tornou uma mãe muito agressiva. Senhores jurados, o senhor que é pai, que é mãe, seria agressivo com sua filha por ela molhar a cama? Passo a palavra para o advogado Gabriel. Agradeço a todos os presentes e os demais. De acordo com o depoimento de Patsy, que encontrou a nota logo após acordar no dia 26, nela foi citado que a família comunicasse qualquer pessoa sobre o sequestro, a menina seria morta. No entanto, a primeira coisa que os pais fizeram foi procurar amigos, familiares e o padre do local. A nota era bem específica, continha o valor o bônus que o pai tinha ganhado, o John, que apenas o casal tinha ciência sobre esse valor. Durante a perícia pela casa, encontraram uma nota na qual tinha um rascunho da carta e a especialista de cartografia do FBI, Sina Wong, depois de ela fazer várias pesquisas, ela descobriu que a carta tinha algumas semelhanças com a letra de Patsy. Como vocês podem ver, desse lado temos a carta e ali temos os testes feitos.
Patsy tem um C muito característico, onde ela tem a ponta do C dela é muito menor do que o outro C. E o Q dela forma um 8, que é outra coisa muito específica. Também foi encontrado na carta uma linguagem muito formal, que poderia ser descrita por alguém de alta classe, como os Ramsay. Senhores juízes, me falem, como que alguém poderia entrar na casa e escrever uma carta de 3 páginas sem ser percebido? Impossível. Passa a palavra para a Louise. Durante a perícia na casa dos Ramsays, John Ramsay foi flagrado comprando passagens aéreas para Atlanta no mesmo dia. Que tipo de pai compraria uma passagem aérea para viajar no dia que encontrou sua filha morta na adega, senhores jurados? Analisem comigo. Ele foi procurar o sem-vergonha que matou sua filha? Ou ele foi descansar a cabeça no dia em que encontrou sua filha morta? Ou ele foi se safar? Então, analisem comigo. E durante o depoimento que eles deram, eles dizem que estavam dormindo durante todo o acontecimento. Mas na perícia foi encontrado abacaxis na cozinha com a digital da família, do irmão mais velho e da mãe. Eles comeram abacaxis enquanto dormiam? Vocês já comeram abacaxis enquanto dormiam? E na autópsia da menina foi encontrado abacaxis mal digeridos no seu estômago. Vocês comem abacaxis enquanto dormem? Eu não. Enfim, passa a palavra para o advogado Gabriel. Logo quando receberam a carta, como eu falei para vocês, eles chamaram amigos, familiares e até o padre, o que acabando com milhares de provas que ajudariam no caso. Num caso como esse, ter uma cena de crime limpa é super importante. Mas não foi o que aconteceu. Para que eles fariam isso? Entendemos o fato de chamarem a polícia, até porque a criança deles foi sequestrada. Mas para que chamar amigos, padres, familiares? Estão tentando esconder alguma coisa? O que está acontecendo? Para que isso? E concluindo bem, senhores jurados, pedir a condenação máxima do réu, senhor John Ramsay, por já estar aqui, nesse momento, neste júri, junto aos autos, toda a documentação acostada, comprovando que o réu é culpado pelo homicídio duplamente qualificado por meio cruel de sua filha John Benet, menor de 14 anos, e pela utilização de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Inclusive com efeito, circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu. Aquele que acusa com indício veemente de tirar a vida de uma criança, com todo um futuro pela frente, aquilo que é o maior bem que o ser humano possui, a vida, não pode e não deve ser tratado igualmente a tantos outros cidadãos de bem que seguem sua linha de conduta aceitável e tranquila. Por todas as provas citadas, não restam dúvidas, senhores jurados. John Ramsay é o culpado pelo homicídio de sua filha. Obrigada pela atenção de todos. Passo a palavra para o juiz. Após as acusações apresentadas, passa a palavra para a defesa. Ela tem 6 anos. Ela sabe muito bem ir até a geladeira e pegar o abacaxi. John Benet, ao voltar para o quarto,
foi imobilizada por uma arma de choque, como podemos ver nas fotos da autópsia. Temos marcas de arma de choque, Bom, ao ter sido imobilizada, ela foi levada até o porão, onde estava sendo todo o crime organizado por criminosos que iremos mostrar mais adiante. Porém, não foi encontrada digitais no gatilho dela de abacaxi de John Benet. Como ela comeu abacaxi, ela pegou na mão? Foram encontradas. Não foram digitais. A Pepsi podia muito bem ter fatiado e deixado na geladeira para seus filhos terem comido enquanto estavam com fome. Não foram encontradas digitais, menina. Como ela comeu Foram abacaxi? encontrados? Ué, ela comeu com a mão? Como ela comeu abacaxi com a mão? Eu como? Eu como abacaxi com a mão. Ela comeu dentro da geladeira? Ué, ela pode muito bem ter pego tigela. Ou Sim, pego abacaxi. Vocês estavam falando da arma de choque, é isso? A arma de choque, só um pouquinho. Vamos começar então pelos erros policiais? Bom, primeiro, os policiais não isolaram a casa. Tava todo mundo lá dentro, em vez de eles retirarem e levarem os pais, isolarem, não estava isolado. Eles deixaram os pais lá, deixaram todo mundo lá. Não fizeram o trabalho deles de jeito nenhum. Se isso é tratamento, se isso é um treinamento que eles têm, bom, tá aí a falha. Foi por causa da falha deles que eles não investigaram. Quem descobriu aquelas marcas foi o investigador Lois Smith, Contratado por pai. porque a polícia não fez o trabalho dela. Por que John Ramsey não contratou a polícia? Por que não perguntou? Porque a polícia não estava fazendo o trabalho dela. Se a polícia não conseguiu isolar a casa, a polícia não tem competência nenhuma. A polícia deixou passar de investigar a adega. Por que a polícia não investigou a adega? Por que o John não afirmou para ele investigar? Que? Porque ele não questionou, porque foi ele que encontrou. Ele foi a primeira pessoa que Porque a polícia pediu pra ele. A polícia, não, só por não ler o caso. A polícia investigou a adega. A polícia deixou muita coisa passar. Ela foi lá, deu uma olhada por cima e deu, era isso. Por que ele não questionou o vigor da polícia para ir lá e procurar em toda a casa? Por que ele não fez isso? Eu pergunto, por que a polícia não fez o trabalho dela? Mas por que ele também não afirmou que ela fez melhor? Ela sabe, a filha dela estava sumida. Por que ele não falou? A filha dela estava sumida. Quando o pai foi procurar aquela filha, porque quem estava lá era uma investigadora. Porque a polícia foi embora e deixou uma investigadora lá. A investigadora, em vez de ir junto, olhar toda a casa, não foi. Tava não sei o que fazendo lá na sala. Quem teve que fazer as coisas foi os pais. E quando os pais foram fazer a investigação deles e olhar as coisas, eles acharam o corpo. Porque a polícia deixou passar muita coisa. Muitos erros policiais são feitos, a gente vê claramente. A primeira coisa a encontrar a carta de identidade foi chamar os familiares e depois a polícia. Por que ele Não, errado. A mãe acordou, encontrou a carta na escada e ligou para a polícia. E logo eu fui para familiares e amigos. Sim, para avisar que ela queria o apoio. Ela queria o apoio da família. Estava todo mundo na casa. Sim, porque ficaram preocupados. E por que a polícia não tirou esse pessoal? Seus familiares também iriam ficar preocupados e iriam ver seus pais. A arma de choque, então, foi descoberta pelo Lois Smith, já que a polícia não fez o trabalho dela. Porque a polícia não fez. E ao mesmo tempo, Tu vai refutar ou tu vai deixar a gente falar? Temos aqui também o clima do tempo. Estava nevando no dia. A polícia não investigou direito, como eu repeti. E eles não descobriram que tinha uma janela quebrada lá no porão. Falta a janela. uma janela que estava subterrânea e que foi o John que quebrou, né? Porque penso que a gente vai saber do dia sobre a casa, para ver aquela janela. Tem provas que foi John? Ele falou no depoimento do não caso? Tu trouxe o depoimento? Ele não tem. A janela estava quebrada. A janela estava quebrada. A gente tem provas que passa sim uma pessoa pelaquela janela. Pois o investigador. Uma criança morta. A gente falou
É lá o térreo lá, não dá pra ouvir nada que acontece no porão. Era uma criança de 6 anos, a filha sumiu. É uma criança de 6 anos que não tem a mínima noção. Ela fica toda hora acompanhada e os pais, ela sumiu, os pais não viram o cara com ela. Ela estava dormindo, os pais estavam dormindo, estava todo mundo dormindo na casa. A criança sabe muito bem descer, abrir a geladeira e pegar o abacaxi. Ela foi pra casa, foi pro quarto, e quando ela voltou a dormir, foi mobilizada pela arma de choque e foi levada até lá embaixo. Aí que aconteceu o crime, que ela foi estuprada, ela foi estrangulada, e tem fotos, como que tu fala, que está mostrando isso? Como que tu explica o sangue na vagina dela? Na autópsia você está falando que ela não foi estuprada. Tá aí, gente, eu tenho a autópsia traduzida. Tá escrita ali. E outra, o garrote que foi usado no estrangulamento dela, aquilo lá era profissional. Tu acha que alguém daqui sabe fazer um garrote daquele jeito? Olha aquela narração que estava naquilo ali. Ninguém sabe fazer. Aquilo ali foi um profissional que sabia muito bem o que estava fazendo. Mas como que sabe que os pais dela não sabiam? Não sabiam o quê? Eu vou mostrar pra ti. Isso aqui é coisa de profissional. Quem que vai saber fazer isso aqui? Quem que vai saber fazer um garrote desse jeito? Quem? Quem que vai saber fazer esses nós? Quem? A calça está manchada de urina e no aspecto interior da virilha tem várias áreas de manchas de coloração vermelha. Isso é sangue, não é? Urina não é vermelha. Por que teria sangue na vagina A dela? autópsia foi constatada que ela não foi estuprada. Quer ler isso? Posso ler alto. Pode por foto do garrote. A gente vê claramente que foi o profissional que fez. Isso aqui foi tão bem organizado, mas tão bem organizado, que até hoje Sobre a carta? Esse G se parece com um 8? Se parece com um 8? Eu acho que lá não. no área de Eu acho que esse G não se aparece parece. letras idênticas também. Eu acho. Sim. Mark Caro, lembrando que Mark Caro é um pedófilo. E outra? Ele tinha obsessão por João Benê e ele tinha muitas letras compatíveis com a carta. Analisou as provas do Mark Caro? O anuário dele, o anuário claramente mostra as letras. No depoimento dele, ele diz ter drogado e ter feito sexo com a menina. E na autópsia não foi constatado o uso de droga. Mas por que tinha sangue na vagina dela? Por que o senhor da autópsia colocou que a vagina dela estava... 20 segundos. Minha colega está ali fazendo, então, mostrando como é fácil copiar o documento de alguém, copiar a letra de alguém. É fácil, mas não depois de 3 Ele estava no porão organizando tudo, como eu falei, tudo bem organizado. Acabou o tempo. Ele pegou, ele sabia, não tinha... Acabou o tempo. Lá, tive que trocar a bateria, dá um roluzão. Com as provas, com a defesa dos argumentos, passa a palavra para a promotoria. Só prende lá, por favor, porque também não consegui prender. Como vocês podem ver, está bem óbvio. Os pais mataram a sua filha. Vocês podem ver pelas provas. As advogadas podem falar o que elas quiserem. Mas mostramos imagens. A digital da mãe estava. E a da John Benê não. Como é que ela ia comer abacaxi sem pegar na tigela? É impossível. Mas ela tinha que tirar da geladeira, não é mesmo? Eu boto a mão ali e pego. Tu nunca fez isso? Tu nunca foi criança? E seu abacaxi estava na mesa? Deixa ele apresentar. Mas ele estava na geladeira. Então é óbvio. Temos a carta, temos o rascunho. Temos tudo. Vou passar para a Luísa agora. Porque durante os depoimentos a família afirma que estava dormindo e depois afirma que John Benê comeu o abacaxi antes. Quando eles chegaram, a menina foi direto para o seu quarto e foi dormir. E durante isso ela não saiu mais de lá. Por que as digitais estavam apenas da mãe e do menino? E por que não dela, se ela também comeu o abacaxi? Uma criança de 6 anos que necessita de acompanhamento por passar por problemas e por ser uma miss que passava por muitos problemas em público, você não acha que ela precisava de acompanhamento? Ela não fazia nada sozinha. Ela tinha problema? Ela possuía problemas com sono, por isso que ela urinava na cama.
O segundo. Peço perdão pelo meu erro. Eu errei em algum momento de chamar as testemunhas de acusação. Por favor, primeiro testemunho. Peço perdão de novo. Bom dia, senhorita Silveira. A senhora pode se apresentar, por gentileza? Bom dia. Bom dia a todos presentes. Sou Cristina Silveira, eu sou psicoanalista infantil. O que é um psicoanalista infantil? Poderia dizer pra gente? Psicoanalista infantil trata de distúrbios psíquicos e também pela investigação do inconsciente. Depois de estudar o caso de John René, quais são as conclusões? Eu concluí que ela havia passando por problemas familiares, dados como estresse e até agressões. Esses problemas são percebidos facilmente? Sim, em uma criança é quase que impossível os pais não perceberem. Obrigado pelo depoimento, senhorita Cristina. Agora uma pergunta dos jurados. Os pais da criança estavam aonde quando tudo aconteceu? Estavam dormindo, como a gente já repetiu acho que umas 3 vezes. Dormindo e comendo É para testemunho. Não, só um pouquinho. O Babacaxi estava lá na cozinha e eu acho que é o quarto. A pergunta é para testemunha. Eu sou apenas médica, quem cuida das investigações são os advogados, como a defesa também deve saber e a acusação também. Desculpa. Com isso, continua a palavra da promotoria. Promotoria. Como vocês podem ver, é óbvio que tinha alguma coisa errada. Temos fotos de que mostram que John René já tinha hematomas muito antes da sua morte. Chama a segunda testemunha enquanto isso. Um momento. Pergunta da defesa. Você tem sinais de agressões? Porque você não convivia com ela. Que eu saiba, você só estudou depois que aconteceu. Em nenhum momento ela falou que havia sinais de agressões. Eu apenas fiz o meu trabalho analisando o que a minha Mas professora... não tinha contato com ela. Não, não tinha contato com ela. E tu tem provas que tinha. Tá questionando a competência? Tô. Então, Eu só estou pedindo sinais de agressões. Aqui, E como ela você... disse a foto, Tu mostra? eu acho que seria mais válido se a pessoa tivesse contato com a criança, né? Que analisar, porque senão qualquer um analisa. É meu óculos emprestado pra enxergar. Qualquer um analisa qualquer um. Ordem, a pergunta foi para a testemunha. Só um pouquinho. Aquilo, você chama de agressões? Eu não chamo de agressões. Eu chamo de uma criança que está brincando. de um veneno brincava. Ela apenas... Licença. A pergunta já foi feita para a testemunha. Teve resposta? Não teve. Chama a segunda testemunha enquanto isso. Além de agressões, podia ter causado por estresse também, o que podia ter sido da mãe brigar com ela. A mídia era obcecada por esse caso. Isso é montagem? É montagem. A mídia era obcecada por esse caso. A mídia era obcecada. Tu vê mentiras e mais mentiras. Prova que é montagem.
John Bennett uma vez só para concurso, uma própria amiga do Não casal. é porque Ela passava dias inteiros apenas treinando para Miss, provando roupa. Não é porque ela era Miss que ela não podia brincar. Ela era uma criança. Que a mãe fazia ela viver para os concursos? A mãe não fazia. Não, ela era muito feliz participando dos concursos. Tu via o sorriso no rosto dela, tu via a alegria dela. Ela tinha total apoio da família. Mas ela só vivia para o concurso. Era o que ela gostava de fazer, ela não Ela tinha ia pra tempo. escola, ela brincava, ela tinha vida social, sim. Ela participava de concursos porque ela queria. A própria Tempo, amiga. acabou o tempo. Passo a palavra para os advogados de defesa. O que você é? Sou um psicolinguista que avaliou o caso de John Bennett. Psicolinguista. O que tu faz? Qual é a sua função? Trabalhamos com análise de qualquer processo que diz respeito à comunicação humana, mediante ao uso de linguagem, seja ela oral, escrita ou gestual. E o que você notou de diferente em John Bennett? Ele analisou a carta. Como que eu vou O saber? que Eu tu sou um me disse psicolinguista. sobre os erros policiais? O que tu me disse sobre isso? Eu sou um psicolinguista. Mas tu analisou o caso? Ele analisou a carta, ele é um psicolinguista, tu não entendeu? Então, analisa a carta, então me diz sobre o gênero. Ele respondeu para o psicolinguista. Ordem. A gente perguntou o que ele descobriu na carta. Eu descobri? Ele analisou Não. diferente. Na carta? O assassino é uma mulher. Quem escreveu a nota participou do assassinato. Seu marido participou do homicídio e já encobriu. Ele espera ser capturado. Sua motivação era a raiva e a dor profunda. Ele ofereceu detalhes do que participou do assassinato, o que precipitou do assassinato. A carta em si foi redigida por motivos psicológicos. O valor do resgate indica que este não era realmente um sequestro e a vítima foi morta antes da nota ser escrita. Senhores jurados, não estão falando com qualquer pessoa. Estamos falando com um psicolinguista Eu formado. estou falando aí. Obrigada. De novo. A acusação falou que na carta havia um G em formato de 8. Ele é um psicolinguista, não um cartógrafo. Então não adianta você falar do jeito que ele vai estar falando de como a carta foi escrita. Eu quero falar. Mas ele não analisou a carta. Isso aqui é um 8. Ela analisou a carta. Tem que saber se isso aqui é um 8. Eu acho que não. Ela não é Pra mim é. caligrafia para analisar a caligrafia. Ele da carta. não estudou a carta. Se ele estudou, Ele ele é tem que saber. psicolinguista. Se ele estudou, ele tem que saber. Ele estudou a escrita das cartas. Então, não a caligrafia. Tu não entendeu a diferença? Eu entendi a Ordem diferença. e respeito. Ordem e Se ele respeito. estudou, ele tem que saber. Momento nenhum eu cortei a doutora enquanto a doutora estava falando. Vocês têm mais alguma pergunta para essa testemunha? Não. Chama as testemunhas de defesa. Tem a terceira testemunha de acusação. Chama. Desculpa, eu não sabia. Pô, Caio, perdoa. Primeira testemunha de defesa, por favor. Um minuto. Peço perdão novamente, porque meu papel está provavelmente errado. Então, me desculpe, a terceira testemunha pode se apresentar. Bom dia, Judith. Como é a sua relação com os Ramsays? Ele era sempre muito fechado. Minha relação mais era com o Seth. Nós éramos muito amigas. Onde vocês se conheceram? A gente se conheceu, nossos filhos eram amigos. Você conheceu o John Bennett? Sim, uma menina muito agradável. Patsy era boa mãe? Aparentemente, sim. No entanto, me senti muito incomodada com as posições que a mãe fazia
meninas, uso de maquiagens e roupas desparasitosas. Por que se sente incomodada? Porque por causa das maquiagens e roupas desparasitosas, ela só tinha apenas 6 anos. Vocês continuam falando com ela depois do ocorrido ou vocês cortaram a relação? Com o ocorrido das investigações, ela passou a medicar. Mas por quê? Foi. Deus, Pedro. Mais alguma pergunta? Pode ter pergunta? Depois do ocorrido, vocês continuaram a relação que vocês tinham ou se afastaram? A gente se afastou. Por? Por conta da. Por conta das investigações. Mas por quê? Ela foi muito grosseira comigo. Você deu algum depoimento? Sim. Patsy cortou relações com sua amiga que vivia em sua casa. Por ela ter dado depoimento à polícia. Ela contou todas as relações que estava dando depoimento na TV. Não, a Judite estava. Foi antes? Não apareceu no documentário. Sim, ela deu um depoimento e a Patsy não gostou do depoimento porque ela não A queria que ela pergunta falasse foi sobre feita o para a caso. testemunha. Por favor, deixe ela responder. Com isso, peço perdão novamente pelo meu erro e chamo as testemunhas de defesa. Bom dia a todos. Me chamo John Edward Douglas, sou ex-agente do FBI, fui contratado pela família para investigar o caso. Bom, em seu livro você diz que discorda com algumas interpretações de Smith. Explique. Algumas discordações que eu tenho de investigação de Smith apenas pois eu presenciei mais, fui mais presencial as investigações, apenas por isso, ao invés de respeitar o trabalho dele e o que ele fez sobre o caso. E o que você concluiu com suas investigações? Com todas as minhas investigações, com o tempo que passei com a família, concluí que ela está fora de quaisquer acusação de assassinato de sua filha. Você foi contratado por quem mesmo? Fui Com contratado. licença, a pergunta é minha, quais foram as evidências que você descobriu? Evidências que linkam os pais diretamente ao assassinato de sua filha não foram encontradas. Agora uma pergunta dos jurados. Como a defesa explica o rascunho da carta dentro da casa? A pessoa... Encontrada no bloco de Patsy. Como eu falei, esse crime foi muito bem organizado. A pessoa já conhecia a casa, os pais não estavam em casa e eles estavam no porão. Tão bem organizado que fez um rascunho. Tão bem organizado que a polícia não fez o papel dela de investigações. Não concluiu as investigações, não descobriu porcaria criminoso muito bem. Podia ter feito um rascunho para tentar copiar a letra. E quando viu que conseguia copiar, a gente colocou na frente dos jurados que dá sim para copiar a letra de um documento. Foi tão bem guardada que ele foi tão bem preparado o crime que ele guardou a cara. Com licença. Vocês têm mais alguma pergunta para esse testemunho? Mais alguma pergunta? Convido a segunda testemunha de defesa. Meu nome é Luiz Smith, eu trabalhei no caso durante 18 meses
com o auxílio da polícia local. E Tá. Você descobriu algo em suas investigações que pode provar exatamente que a família Ramsey tem algum envolvimento na morte de João Benet? não, muito pelo contrário. A polícia, ao longo das investigações, sempre acreditou que tivessem sido os pais, mas com todas as investigações feitas durante os 18 meses, eu consegui comprovar a existência de terceiros dentro da casa durante a noite do crime. Você descobriu? Ele descobriu que alguém sim pode entrar pela janela da Débora. Que a polícia falou que não podia, mas sim ele comprovou. Que a minha colega vai colocar ali. A polícia atrapalhou de alguma forma nas investigações? Com certeza, como eu já falei, ela, ao longo de todas as investigações, sustentou que fossem os Ramsey que mataram sua filha, mas como eu já falei, as provas são completamente contraditórias. 1 minuto e meio. Você descobriu algo que a polícia não descobriu? Eu descobri as pegadas de um sapato high-tech, modelo de trilha na parede do porão. Eu descobri também a existência de digitais na parede, não identificadas, o que prova a existência de terceiros dentro da casa. Essa é o modelo da bota. Testemunha liberada. Ué? Ah, sim, peraí. Funcionários da casa foram... Essa é a pegada da bota que ele descobriu. Bota high-tech, modelo trilha. Encontrada na casa do Mike Helmers, um dos suspeitos de ter matado João Benet. E esse modelo da bota Ali, é de trilha. ali no canto temos a foto no quarto de Mike Helmut, um dos suspeitos de ter matado João Benet, e ali temos o modelo exato da bota. Esse modelo é de trilha. Então, por que os pais teriam essa bota se eles não faziam trilha? A polícia checou isso tudo que vocês estão falando agora e não bateu com a bota dele. Pois é, isso nós vamos mostrar depois. Mostra agora. Uma pergunta dos jurados. Como pode provar que a bota não é do pai? Porque a bota não estava na casa do pai. Eles investigaram todos os sapatos da casa e descartaram do Bud, descartaram do pai e descartaram da mãe. Posso fazer uma pergunta para a testemunha? Posso? Por que você foi contratado? Eu trabalhei 18 meses com o auxílio de alguns policiais e após isso eu desisti do caso e fui por conta própria. Continuei. E por que você desistiu do caso mesmo? Porque a polícia não foi erro total, eles não aceitaram nenhuma das provas. Eles analisaram todas as provas e concluíram que era falsa. Não, eles não concluíram que nenhuma prova era falsa, eles estavam sustentando que os pais tinham matado a filha. Eles não aceitaram provas. Acabou as perguntas. Chama a segunda testemunha de defesa. Não vai ter, porque... Erro meu. Chama a segunda defesa. Segunda testemunha de defesa. Não vai ter, porque eu vou só explicar para vocês entenderem. A gente deu os nomes das nossas testemunhas pro professor André, né? E aí ele ia pegar o nome das testemunhas da promotoria para não ser igual. Aí no fim a promotoria eu acho que não deu nome e aí agora apareceu com a mesma testemunha que a nossa. Aí não tem como a gente apresentar a mesma testemunha, então. O erro de comunicação ali, então, surgiu ao mesmo tempo para a defesa quanto para a acusação. Eu peguei os nomes, vou passando uma falha minha também do outro grupo. Com isso, as últimas palavras da promotoria. Senhores jurados, diante de todas as provas, peço para que os senhores não deixem o senhor John Ramsey impune
Tirar a vida de uma criança, tirar a chance de ter um futuro digno, não são atitudes de um cidadão de bem. Este senhor não pode e não deve ficar impune e ser tratado como outros cidadãos. Não há justificativas para tal crime. Não existem explicações que justifiquem tirar a vida de uma criança inocente. A presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu mostram que este homem não pode ficar impune de forma alguma. E se fosse sua filha ou seu filho, ou algum membro de sua família? Enfim, a promotoria agradece a atenção de todos os presentes, em especial aos senhores jurados e ao meritíssimo juiz. Ficamos então com imagens de John Benet, uma menina adorável que teve seu futuro interrompido pela própria família. Ele tá filmando a mesa. Aquela que tá filmando a mesa. Esse aqui tu filma With so many beliefs, she took me down by storm. All American face and form, she is walking on air. She is fair as who she is. Com isso, o tempo acaba. A técnica dos advogados de defesa não foi concebida. Então, eles terão alguns minutos a mais por receber. Bom, temos a ficha, então. Aí próximo, logo em seguida no telão. De os 3 principais suspeitos. É assustador como existe criminosos e pedófilos a quilômetros de distância de vocês. Algumas quadras, e vamos mostrar aqui agora. Pessoas da cidade tinham conhecimento de John Benet. Temos aqui Bill McReynolds. Homem contratado pelo Patsy para ser o papai-maior da família Ramsey. O Natal para Patsy era uma data muito especial, então ela queria muito ter a família toda reunida. Conheceu John Benet em 1995 e ficou impressionado com o sorriso dela. McReynolds interagiu com John Benet nos dias que antecederam a morte dela. McReynolds havia dado a John Benet um cartão com a mensagem: "Você receberá um presente especial após o Natal." E ela morreu na noite de Natal. Pode passar. O que ele havia feito semanas antes do crime? O momento que agora é uma hora da fala. Uma cirurgia no coração, né? Vocês acham que ele seria capaz de matar uma criança do jeito que foi, depois de uma cirurgia no coração? Ele estava presente na noite de Natal. Mas ele não poderia fazer a força de segurar a criança. Não poderia vir uma cirurgia no coração. Então por que ele vai de Papai Noel? Papai Noel cai. Ele não poderia fazer Papai Noel força. carrega um saco pesado cheio de presentes. A próxima suspeita. Próximo suspeito. É o saco Carr do papai, não? foi processado por conter pornografia infantil. Sabia vários detalhes sobre a morte de John Benet. Afirmou que estava presente John McCarthy. nos últimos suspiros de John Benet. Alega que conheceu John Benet através de um contato. Afirmou ser pedófilo e estava sendo investigado pelo FBI por causa de uma onda de assassinatos infantis. Afirma ter tido desejos sexuais por John Benet. Carr também tem letras que coincidem com a carta do seu anuário, como o E, o E e o T. Próximo suspeito.
O cara foi totalmente retirado da investigação, porque primeiro a mulher dele depôs e falou que estava em casa no dia do assassinato. E ele... Mulher dele de 13 anos, porque ele era casado com uma mulher de 13 anos. Então, ele era casado com uma mulher de 13 anos. Prova. A doutora não estudou o caso? Eu estudei. Então, se a doutora estudou o caso, a doutora sabe que ele era casado com uma menina de 13 anos. E ele também falou que drogou e fez sexo com ela, o que não aconteceu, porque ela não foi estuprada. Não houve penetração. Ela havia sangue na cama dela. Você sabe. Eu posso mostrar o último suspeito? Obrigada. Vamos terminar com o réu. Havia dito que perto do Natal receberia $60 mil e outro amigo também. Esmagava crânios de gatos e tinha um desejo em esmagar o crânio humano. Repare que João Benet tinha o crânio esmagado. Havia uma arma de choque em seu quarto. Sua bota era compatível com a pegada que havia no cimento do porão da casa. Como eu disse antes, que o modelo da bota era rara. Era um modelo de trilha. Como temos aqui. A bota encontrada na casa dele. Havia ficha na polícia por ter molestado uma criança. Havia ficha na polícia por ter molestado uma criança e a vagina dela estava sangrando. Como está na autópsia, doutora? Bom, Agora, 2 dias após ter saído a lista de suspeitos. Ele morreu 2 dias depois. Coincidência? Por favor, já falamos aqui antes que essa foi a bota que não bateu. Bom, senhores, agora sim eu tenho uma prova que vai mostrar o desfecho da história. Tenho aqui em minhas mãos o DNA feito por todos os integrantes da casa e eles foram descartados do caso. Sobre a bota, Um minuto e meio. Aqui temos o sangue de quem foi coletado e aqui temos a conclusão. leia em voz alta, por favor. Os perfis associados desses indivíduos estão excluídos como possíveis. Os perfis associados desses devidos indivíduos estão excluídos como possíveis contribuidores para a mistura do DNA obtida. A mistura do DNA, que aqui diz, é que eles pegaram o DNA das unhas dela, e que havia umas unhas dela, e que havia uma calcinha dela, e eram compatíveis. Ligadura do pescoço, ligadura do pulso, tudo foi investigado. E aí, o DNA encontrado foi descartado por Burke e Patsy, os dois filhos de Burke, de Joe, que havia casamento. Todos foram excluídos. E aí, sobre a vocês me bota? dizem? Sobre a bota, quando Low Smith perguntou por que a bota não batia com a bota de Michael Helbert, a polícia não falou por quê. A polícia não quis ajudar. Esse é o único laudo que tem? Eu gostaria de completar o das garotas falando... Só um pouquinho, que agora é nossas conclusões finais. Há casos que falam através das provas, mas também há casos que falam através da nossa humanidade, implorando aos nossos corações a decidir. O certo é o que você sente e o que você sabe nos seus ossos. Nota-se que esse crime ocorreu por uma certa obsessão que acabou dando errado. A polícia não fez o seu trabalho, visto que ocorreu muitos erros. Promotores falam de tudo, nem sempre são verdade. É muito importante ler todas as provas que estão à sua frente. Pensem cuidadosamente, pois o que vier após este julgamento vai não só determinar o fim deste caso, como também a vida de uma família. O ônus da prova é da acusação, e a acusação não logrou êxito. Portanto, quanto à dúvida, sem provas concretas, o réu é favorecido ao princípio do indúbio pro réu. Muito obrigada a todos. Com isso, pergunto aos jurados se existe mais algum questionamento. E seja feito por perguntas em folhinhas. E, por favor, botem na folha para quem é a pergunta. Certo. Com isso, convido...
réu. Jurados, por favor. Sim. Isso. Então, de acordo com os votos dos jurados, o réu foi declarado inocente. Com isso, inicia a sentença. John Hansen, já verificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 25 de 12 de 1996, por volta das 10 horas, em sua residência, teria praticado um crime de homicídio duplamente qualificado pelo meio cruel, asfixia mecânica e sofrimento intenso, a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, surpresa do estrangulamento com uma corda, contra a menina John Bennett Hansen. Após o processamento do feito em juízo, o réu foi pronunciado remetendo-se a causa para julgamento do Tribunal do Júri. Por esta razão, o réu foi não submetido a julgamento perante este egrégio tribunal do júri da comarca do Instituto de Divina Providência, acabando este conselho. De acordo com o termo de votação, reconhecendo que o acusado não praticou o crime ou homicídio contra a vítima John Bennett Hansen, pessoa menor de 14 anos, em consequência disso, julgo improcedente a denúncia e absolvo o réu. Essa sentença é lida em público, às portas abertas, na presença do réu, dos senhores jurados, dos defensores e da promotoria, saindo os presentes intimados. Dessa forma, declaro encerrados os presentes trabalhos relativos à segunda sessão da reunião periódica do corrente ano, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca do Divina Providência, de julho de 2017. Obrigado a todos os membros dessa sessão. Registre-se e cumpra-se.